Fala, amantes do futsal, um bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais uma reunião do Futsal Esporte Clube, do podcast Futsal Esporte Clube. Hoje o nosso convidado é um convidado especial, né? O único jogador que conseguiu jogar por duas seleções, né? Na questão do futsal, a gente vai explicar de uma forma mais detalhada, né? Jogou pela seleção brasileira, foi campeão pela seleção brasileira, né? E também fez parte de uma excelente equipe, de uma excelente seleção também que foi da Itália, né? A gente vai contar em detalhes aqui, né? Na nossa reunião de acordo aqui com o tempo, né? Hoje estamos nada mais nada menos do que Sandro Zanetti, o Seco, né? Está aqui conosco agora na nossa reunião número 24, autor, né? Deste livro aqui, O Esporte Praticado por Deus. A gente vai comentar daqui a pouco sobre ele. Lembrando, se você quiser adquirir esse livro, né? A gente vai disponibilizar o link aqui, ele também vai comentar alguns trâmites aqui que você pode acabar adquirindo esse livro, um livro sensacional, não só da história dele, né? Mas um livro onde conta algumas particularidades, né? Algumas intimidades, né? Que ele teve ao longo da sua carreira e posteriormente tem carregado hoje no seu pós-quadro. Seco, muito obrigado, cara, por ter atendido o nosso convite, né? Estamos na gravação aqui no dia 1º de maio, cara, num feriado, mas você gentilmente nos atendeu e tenho certeza que será uma reunião muito bacana, cara. Muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Fala, Kaique, pessoal aí do Futsal Esporte Clube, né? Prazer muito grande estar com vocês, prazer grande estar contigo. Espero que a conversa seja significativa, né? E tenha um bom repertório, que o pessoal possa aportar, né? Acrescentar aí na vida dos salonistas que estão atentos à nossa reunião, jovens, sobretudo, né? Mas também os profissionais da área, que às vezes tem curiosidades nesse sentido que a gente possa esclarecedor nesse momento, né? Dia do trabalhador, e o atleta e o esportista de futsal é um trabalhador, né? Incluso joga até no dia do trabalho, né? Que hoje até a gente tinha treinamento, enfim, tem jogos. Mas de toda forma a gente está à disposição aí para toda a classe de perguntas que tu tiver e que seja esclarecedora a nossa conversa. Já para no início, só complementando, ali tu falou o único atleta no mundo que jogou por duas seleções de forma oficial, né? Falando assim, porque alguns atletas jogaram pelo Brasil, pela Itália, pela Espanha, porém não de forma oficial. Então eu digo assim, eu joguei a Copa América pelo Brasil, que era oficial, né, da Conmebol. Então foi difícil para a Itália me inscrever para jogar a Copa do Mundo. Então assim, oficialmente fui o único atleta que teve essa história, e ela ficou uma história bastante autêntica aí que tu leu no livro, que depois a gente entra mais em detalhes. Sensacional, cara. Você que está acompanhando essa reunião número 24 aqui com o Seco, né? Acompanhe também as outras reuniões aqui que tivemos. A nossa última reunião foi com o Marquinho, campeão mundial com a seleção brasileira em 2008, né? E um currículo vasto aí, né? O ídolo do Interview. O Sandro, né? Tem até algumas curiosidades com o Marquinho, né? A gente vai acabar comentando ao longo da reunião aqui, né? Tem algumas particularidades também com o Marquinho também, o nosso convidado anterior. Mas eu queria já de antemão, Seco, para que você comentasse com a gente, cara. Que você comentasse, né? Um pouco do teu início ali na modalidade. Eu queria que você comentasse como surgiu essa tua afeição pelo futsal, de que forma você sentiu, sabe, a vontade com a modalidade, se foi algo assim familiar, se a família lhe motivou muito, ou se foi algo assim que você observava muito pela TV ou pessoalmente mesmo nos ginásios. O que é que te atraiu para a modalidade e te fez, né, ter esse sucesso todo? Na realidade, cara, na realidade, assim, é uma história bastante atípica, né? Até que estimule esses jovens, né? O próprio Gabriel, que está aí com a gente na reunião, estimule esses jovens a, de repente, fazer carreira na modalidade ou outra atividade, baseado, assim, não em ter exemplos dentro da própria família, porque, assim, se tu lê esse livro, ele conta a história de um, de um jovem, né? Um adolescente, de uma cidade de nem 2.000 habitantes, que cidade pequena e que não tinha nem futsal praticamente, né? Então assim, mas tinha sonhos e pensava em materializar o sonho e foi atrás deles, né? E em cima disso fazendo todas as ações para que atingisse aí os objetivos e aos poucos aí sim espelhando em alguns atletas, em algumas gerações que foram nos inspirando, que são as anteriores à minha, que o Brasil sempre foi um grande celeiro, né?
mas assim não tive muito estímulo dos meus familiares. Ninguém joga, ninguém foi atleta, ninguém foi esportista, né? Não tenho nenhuma referência na família, tampouco na minha cidade. Então assim foi bastante na força de vontade e no querer de repente chegar a um nível assim que até nos surpreende depois do término da carreira, né? Nos surpreende os níveis que a gente atingiu tecnicamente e os objetivos profissionais, né? Depois tu vai fortalecendo tua carreira no decorrer dela, né? Tu dá um pontapé inicial, porém tu tem que ir no decorrer dela e fortalecendo e não saltando as etapas, né? Sobrepassando elas da maneira mais motivada possível, né? Buscando sempre entender de que maneira que tu o que tu tem que fazer para chegar, né? Então, depois, com essa maturidade agora que a gente tem aí, a gente analisa todo o decorrer e aí propriamente está escrito no livro. Esse livro eu já escrevi para contar a história e estimular, né, jovens que às vezes não têm nenhuma referência próximo, porém, né, tem o sonho, né, e quer de repente ser um atleta de futsal. E baseado nisso, aí está a história, esporte praticado por Deus, onde eu fui praticamente vamos lá, o ator principal, mas a história escrita por Deus que foi nos encaminhando, nos direcionando e nos levando aos grandes clubes do Brasil, aos grandes clubes da Espanha, aos grandes clubes da Itália, né? As duas fortíssimas seleções que a gente representou, né? Primeiramente o Brasil com uma geração fantástica, praticamente a maior geração e a melhor geração, né? Ali inspirada em ídolos anteriores ali das gerações campeãs do mundo. E depois a seleção italiana foi, sem dúvida, naquela década ali, uma das grandes seleções do mundo, onde a gente atingiu aí uma final de Copa do Mundo na China, a final de Copa da Europa em Portugal, enfim, fizemos aí uma história bonita também naquele país. Então, e no livro ele referencia todas essas circunstâncias que nós passamos. Então, é gratificante você olhar para trás e ver toda essa história escrita, né? E ela tem servido aí de estímulos. Eu tenho, através do livro, palestrado para alguns jovens, ou até mesmo conversado com muitos profissionais, como agora, com o Futsal Esporte Clube, e que expõe essa nossa história, e estimula muitos jovens, adolescentes aí a seguir, de repente, a carreira inspirado na história que a gente criou. A gente sabe que lá atrás, tecnicamente, a gente, de alguma forma, tem conversado com muitas pessoas que a gente inspirou em campo, né? Mas assim, depois que finaliza uma carreira, você tem que inspirar com a história escrita. E por isso que eu resolvi escrever esse livro. Esse livro é todo de minha autoria, desde capa, introdução, né? Conclusão, todo o texto, né? Praticamente assim. E, então, praticamente falei, vou fazer. Agora eu comecei a escrever um outro, né? Porque tu tem os êxitos, mas também tu tem os fracassos, né? E esses fracassos não ficam expostos. E agora, nesse próximo, certamente eu vou expor essas situações para que também sirva de estímulo, porque essa semana a gente viu a entrevista do Giannis lá na NBA falando que o fracasso não existe no esporte, sim, o fracasso é necessário para que a gente, através deles, vá, né, se moldando, se capacitando para que a gente esteja nos melhores momentos, nas melhores fases, né? Mas não é somente vitórias, e sim também tem muitas circunstâncias que nos de tombo mesmo que tu cai e depois tu tem que levantar e seguir em frente e buscar os objetivos. Então, e agora esse próximo livro é baseado bastante nessa situação, que o pessoal às vezes não expõe muito, expõe só os êxitos. Tem muitos êxitos, porém tem muito mais fracassos do que êxitos para que toda a história fosse construída. Mas é isso. É bacana, cara, você comentar um pouco, né, sobre essa questão sobre o seu livro, né? Como eu te falei, tá, a gente está conversando em off aqui, né, antes da gravação. Vale a pena para você que não conhece ainda o livro do Seco, né? É um livro especial. Eu costumo dizer, Seco, que é um livro muito mais assim de conselhos, cara. Esse seu livro é um livro de conselhos. É um livro de advertência de, por exemplo, como você falou que está escrevendo um livro, um outro lado, né? A gente pode dizer um lado B, né, da situação. Mas esse seu livro, até
quando eu li atentamente, fala muito dos conselhos, né? Para que, principalmente os jovens, né? O pessoal que está nesse início aí de carreira, não cometa certas coisas que você cometeu, né? Então, assim, às vezes a gente quer seguir o mesmo processo do atleta, no sentido de carreira, mas não quer seguir os percalços e as situações, as situações difíceis, A a diversidade. dificuldade, adversidades, cara. Né? Então, assim, esse teu livro ele é muito interessante nesse quesito. Claro, falando, como a gente falou, da situação pessoal, né? Muita coisa pessoal sua, né? De intimidade ali com Deus e tal, e a gente vai comentar sobre isso também. Né? É muito interessante isso. Mas, cara, de uma forma geral, você meio que aconselha, né? A juventude, principalmente, essa galera que está começando aí, né? É um livro que acredito que você indicaria. Foi principalmente pensando nisso que você criou esse livro também, não foi? Absoluto, absolutamente. Em cima desse teu comentário, Kaique, assim, quando eu lancei esse livro, a gente lançou nas páginas do Joaçaba Futsal, que é um clube que eu passei na década de 90, praticamente foi meu início lá. E aí o pessoal, né, da diretoria lá achou bacana, e a gente fez lá. E depois, ali, na sequência, o Vinícius propriamente chegou o livro em você através do Vinícius, capitão da seleção brasileira, um nome histórico, né, que até é um grande orgulho ele ter, ele mesmo adquiriu os livros e falou, vou passar a tua história, porque a gente também trabalhou junto e contra, né, então ele conhecia um pouco, e existe um respeito recíproco ali, e ele adquiriu, acho, não me lembro se foi 15 ou 20 livros, e fez essa distribuição para os fãs dele também com esse intuito. O próprio Cassiano Klein, que é o treinador do Joinville, ele estava no Cascavel, ele comprou um livro para cada atleta do Cascavel naquele ano que eles venceram a liga. Passou para cada atleta. Alguns outros instrutores também fizeram isso e passaram para os atletas para que eles lessem a história. O próprio Peri Fuentes, agora, que é o treinador do Moarama, ele deu para dois atletas dele, ele está passando de atleta em atleta. Porque isso é uma história simples, né, Kaique? É uma história assim, vamos lá. É uma história simples, característica de um brasileiro simples que nasce numa cidade interior, que sonha ter um, que sonha ser um atleta de alto nível, né? E então assim estimula porque de repente o pessoal vê assim, ah, não, mas é muito difícil. Sim, é difícil. Mas se essa história foi construída, eu também posso construir igual ou maior que essa história. Então você estimula dessa forma, para que a rapaziada veja, poxa, mas a característica é muito parecida com a minha. Então, poxa, se essa história foi construída, peraí, então eu posso construir maior que ela. E aí você estimula dessa forma. E daí ali, como tu diz, alguns conselhos, algumas coisas que foram acontecendo no decorrer da carreira, equívocos de maturidade, de propriamente da idade, que você se equivocava, e, né, enfim, por falta de instrução, por falta, às vezes, né, de orientações, ou até mesmo de estrutura, que, de repente, com essa maturidade tu não faria, mas depois escrevendo, tu coloca todo esse repertório para que sirva, né, de orientação para muitos jovens, né? Até o próprio atleta do Jaraguá, que, que adquiriu o livro, ele me mandou uma mensagem, falou, ó, eu saquei daqui algumas coisas que a gente tem porque eu passei por muitos clubes, né? Espanha, Itália, Brasil, então assim, e tem esse período de transição, de que forma que de que tu age nessa transição de clube, nessa transição de ambiente, nessa transição de filosofia, enfim, como que tu age para tu adaptar-se, né, e impor a sua forma de trabalhar dentro da característica que tu encontra naquele ambiente. Então, assim, também orientou jogadores importantes, fala, poxa, a gente cambia de clube frequentemente, de forma a agir aqui me ajudou muito as decisões que tu tomava, que tu tinha naquela época e que tu passou aqui no livro. Então, assim, uma série de fatores que facilita às vezes. Eu digo assim sempre que é uma ferramenta, um instrumento ali de um manual de instruções para que essa rapaziada às vezes entenda, né, como são as etapas, de que forma são as etapas, como sobrepassar elas, como atingir os objetivos. É muito complexo, né? Porque na realidade, cara, quando eu escrevi o livro, né, na verdade assim, eu sou muito cristão e assim eu vivo para Cristo realmente. E aí o próprio Deus falou assim, ó, escreva essa história, porque assim ela é autêntica, ela é única
como todos nós temos uma história única, porém ele falou, ela é autêntica, então assim, eu quero que tu escreva, né? E aí eu escrevi a história, entendendo que eu somente fui o protagonista, mas assim, por coisas que eu vi ali que realmente eu não era capaz de fazer, mas Deus me conduziu todo o tempo. E aí, né, as coisas aconteceram muito automática, que se você fosse analisar hoje, tu falava, poxa, e como aconteceu isso? Foi realmente Deus que conduziu, disse, olha, tua insignificância é essa, tu é pequeno assim, o reino é meu, então assim, os planos são meus, então eu fiz esses planos para ti com um propósito, e que esse propósito sirva agora, que a gente está bem mais maduro e tem aí tem uma margem grande de vida, para que a gente possa estimular a rapaziada, ou ensinar propriamente, como a gente está agora como técnico, e voltou à prática de técnico, né? Não sei se vou permanecer por muito tempo, mas assim, que você possa, dentro dessa história e dentro dos teus comportamentos, poder ser referência de exemplo prático, exemplo de comportamento, para que estimule, porque o discurso ele é pífio se você não se comportar como tal. Eu sempre digo assim para os meus atletas: o discurso é pífio, não adianta tu soltar as palavras se o comportamento teu ele não for é, o adequado. Então, assim, muito nesse sentido. Até fazia tempo que eu não debatia sobre esse livro aqui, tu me deu esse espaço, achei muito bacana. Bom, Seco, seu início profissionalmente ali começou no Campo Novo, né, aí do Santa Catarina, né, se não me engano, Campos profissionalmente, Novos. Campos Campos Novos. Novos. Aí eu queria que Não você profissionalmente. não Profissionalmente não, foi profissionalmente, início na base, na base. sim, sim. Mas assim, eu queria que você comentasse, né, como foi essa sua transição, né, para o profissional, como começou, de que forma foi, quais foram os profissionais ali que te ajudaram nesse processo, como foi essa questão de oportunidades, né, como surgiu essa oportunidade para que você pudesse aparecer aí no cenário nacional. E, na realidade, ele foi base, né? Foi base, então, assim, eu sempre fui muito precoce. Eu, com 15 anos ali, eu já estava, fui selecionado para jogar na Sadia, do Concórdia, que era um clube tradicional aqui de Santa Catarina, um dos mais tradicionais do Brasil na época, estruturalmente. E com 15 anos, propriamente, o treinador já me subiu para a categoria, eu era infanto, já subiu para juvenil e já subiu para profissional. Com 16 anos já estava jogando profissional, já tinha sido campeão catarinense, né? Tricampeão catarinense, enfim. A partir dali eu já joguei pouca base, né? Então joguei brasileiro, juvenil, tudo, mas sempre assim secundário, né? A prioridade já era o profissional. Com 17 anos já estava no profissional, jogando a primeira equipe e sempre com certo protagonismo. Tinha uma liderança técnica importante, né? Então assim, sobressaía tecnicamente, uma facilidade tremenda técnica, ou seja, dom e aprimoração, né? Dom e aprimoração e trabalhando com bons profissionais que me fundamentaram tecnicamente, taticamente, né? Para que eu evoluísse na profissão. E aí uma ambição muito grande de querer chegar. E aí já automaticamente a carreira já deslanchou em Santa Catarina, fiquei ali até o final da 20 anos ali, e depois já automaticamente o PC já me viu jogar em Santa Catarina e já me levou para Uber naquele ano já. Primeiro ano já foi o título nacional da Liga Nacional, sendo um dos protagonistas e sempre convocado para a seleção brasileira. E aí já todas as convocações naquele ano e aí ali a carreira já deslanchou a nível nacional. Depois saí do país, retornei para o Vasco, mais uma Liga Nacional, enfim. E aí depois a carreira foi reconstruída totalmente lá fora, né? Não retornei mais jogar no Brasil, tive algumas possibilidades, mas não retornei. Então, assim, uma carreira assim, bastante precoce no início dela, em função do desempenho, né, da performance de uma qualidade técnica bastante avançada e uma ambição muito grande de saltar, às vezes, algumas etapas que eram que nos vamos dizer assim, desafiava naquele momento. Então, a carreira foi até Vasco da Gama, no Brasil, 2001, né? A última convocação para a seleção brasileira, incluso foi pelo Vasco, um torneio internacional em Portugal. Nesse torneio internacional em Portugal, incluso estava o Marquinhos, né? E foi a partir dali, naquela situação que eu te falei, que o Pouso me viu jogar contra a Espanha lá, a gente venceu 2-1 a Espanha. A Espanha era a atual campeã do mundo, a seleção brasileira também era fortíssima.
E aí eu já fui para a Liga Espanhola, já no El Pozo, nos principais clubes. E, e aí já fiquei 7 anos naquele país, né? Então passei pelos grandes clubes, Carra Segovia, enfim, Playa de Castellón, todos os clubes tradicionais, campeões da Europa, campeão do mundo, e sempre enfrentando lá a melhor geração espanhola de todos os tempos. Eu sempre digo assim, peguei a melhor geração brasileira de todos os tempos, melhor geração espanhola de todos os tempos e a melhor geração italiana de todos os tempos. E aí enfrentei também a melhor geração russa, a melhor geração portuguesa, enfim, todos esse entorno nos fortalece para que a carreira ficasse mais significativa, né? Enfim, nesse contexto mundial, depois nesse histórico mundial. E fechou ali, concluiu na Itália, no Pescara, onde passei também Nápoles, Lazio, Pescara, 3 clubes de camisa. Já jogava na seleção italiana há 5 anos e ali já concluí já com os últimos anos de carreira. E já o nível técnico já não era o mesmo, o físico já não era o mesmo, o mental já não era o mesmo. Então, assim, chegou ali os 35, 36 anos, eu ainda tinha mais 2 anos de contrato, 3 anos lá com o Pescara, mas acabei definindo por parar e retornar ao Brasil, né? Eu pensava em ser técnico lá atrás e acabei me preparando e fazendo a formação de treinador, né? Fazendo a formação de treinador, porém não utilizei muito, né? Depois fui treinador do Videira, fui treinador do São Miguel do Iguaçu, mas tinha parado. Agora tem 2 anos aí que me chamaram para conduzir esse projeto aqui em Santa Catarina, um clube tradicional que eu joguei aqui há muito tempo atrás e estou já no segundo ano, então já estou em período de prática também. Aí já me surgem algumas coisas, né? Para de repente tu dar continuidade na carreira de técnico, mas ainda tenho dúvida se essa carreira eu quero prosseguir muito com ela, entende? Estou estudando outras coisas também, né? Fazendo formação de outras coisas que eu gosto muito. Eu leio muito, eu escrevo artigos, eu gosto de estar instruído bastante, buscar muito conhecimento, né, para que você tenha um repertório amplo, não só assim de discurso, mas também de conhecimento dentro da tua vida. Não basta você ter sido um grande atleta se você se estanca ali e não expande para outras áreas, né? Então, assim, estou estudando outras áreas, também pretendo é, nessas áreas que prefiro não me manifestar muito enquanto ela não suceda, enquanto ela não se concretize, entende? Depois vai ficar automático aí, todos vão ver, e aí o pessoal vai ver qual que é a formação que a gente preferiu. E como treinador, não sei o que Deus tem preparado, a gente deixa muito nas mãos de Deus, né? Porque assim, como os planos sempre são dele, as agendas são dele, né? Então a gente está aí para preencher a agenda de Deus, e o que ele nos conduzir, e o que ele nos for colocando como propósito dele, a gente vai enfrentar. Surgiu algumas coisas para a gente sair do país já no próximo ano passado, mas tem minha filha que mora comigo também, que está fazendo a formação acadêmica, e aí eu também, um objetivo muito grande é fazer a formação dela, é permanecer enquanto ela não tem essa formação. E então, assim, eu preferi, né, não avançar nas tratativas, né? Mas a gente nunca sabe o que Deus tem programado, se Ele realmente quer nos usar nessa profissão. De toda forma, preparado a gente está, entende? Mas não sabe o que Deus nos prepara. O que Ele prepara, a gente tem que encarar, né? Exatamente, cara, exatamente. E falando nessa sua questão, né, esse seu início profissionalmente, cara, é muito interessante para que, de alguma forma geral, né, outros atletas, treinadores, né, que estão acompanhando essa reunião aqui agora, essa gravação aqui, acaba se particularizando, né, com alguns fatos seus individualmente ali e também, né, pode acabar, né, olhando e observando situações, né, de saber que o futsal não é esse glamour todo, né, como eu costumo dizer, né, Sérgio? Você até pode falar isso, né, ao longo da reunião, falar de alguns perrengues, né, que deve ter passado, né, nessa vida aí de futsal, cara, e infelizmente a nossa modalidade, ela é uma modalidade ouro, né? Ela é um tesouro. Só que infelizmente tem pessoas que não sabem explorar muito bem a nossa modalidade. É, Então a verdade é essa. aquilo, Então
E quando cai na mão de certas pessoas, né, infelizmente, ela se torna um projeto que às vezes perde o seu valor, né? Mas o lindo disso, cara, o mais interessante disso é que ainda existem muitas pessoas apaixonadas pela modalidade e que mantêm a história viva, né? Então, às vezes, é como eu sempre falo, cara, às vezes não importa o número, por exemplo, de inscritos aqui no canal. O importante é a documentação da história que está sendo feita, de grandes É, nomes que participaram da história do futsal, com ter o certeza. reconhecimento que merece e, querendo ou não, você ainda contribui muito para a modalidade. Isso que é o bacana. Você sai da situação, né, de quadra, dentro de quadra, e vai para fora de quadra, ali contribuindo de alguma forma. Às vezes com um artigo, às vezes com uma mensagem, às vezes com um conselho. Então você contribui, cara. Então, assim, é algo que, infelizmente, quando a gente fala isso, acaba trazendo uma certa tristeza, no sentido da desvalorização da nossa modalidade, mas ainda creio, cara, ainda creio que a gente terá dias melhores, né, e terá mais valorização. A CBF, gerindo ali o futsal, deu uma esperança ali de É. novos caminhos ali, e tenho certeza que verá coisas melhores ainda, né? Aí, em cima desse teu comentário, veja bem, eu imagino que tu, futuramente, certamente, vai ter aí, de repente, vai conduzir aí, não sei, o futsal da Bahia, não sei, porque você me sembra que tem um interesse muito grande na modalidade. Com a tua juventude, tu já tem um conhecimento muito amplo, então, assim, certamente será uma liderança no futuro da modalidade. E aí, assim, as lideranças, isso é o que me deixa, assim, às vezes, não chateado, mas vamos ver se eu consigo me manifestar da maneira adequada. Veja bem. A representatividade da nossa modalidade é pífia. Não sei, isso eu não digo assim, veja bem, a FIFA não é nada diplomática com o futsal, a ponto de esconder os mundiais de futsal. O próprio Marcos Soato escreveu num artigo, e eu também comparto com ele, assim, a FIFA não é nada diplomática com o futsal. O futsal aqui no Brasil, veja bem, aqui no Brasil é o esporte mais praticado, né? O mais fácil de ser praticado nas escolas, nos pavilhões, enfim. A gente perdeu espaço nos jogos escolares, perdeu espaço nos Jogos Pan-Americanos. A FIFA nos mete o Mundial na Colômbia, no Marrocos, vamos lá, na Lituânia, enfim, em países, né, onde que você, ao invés de você protagonizar a modalidade, não, tu esconde porque é a que forma os atletas tecnicamente para o futebol, porém conflita em função da alta prática, né, de você fortalecer. Eu não entendo a nossa representatividade a nível de mundo. Ela é pífia. Nós temos a Espanha, que é uma federação significativa, nós temos a Itália, o Brasil, porém não tem autonomia dentro das grandes instituições mundiais esportivas, ou seja, Olimpíada, enfim, não, a gente não consegue, de forma alguma, introduzir a nossa modalidade como protagonismo que merece. Isso, eu não sei se é incapacidade dos nossos dirigentes, eu até não acredito, porque temos dirigentes capazes, inteligentíssimos, intelectuais, enfim, com grande conhecimento, com grande experiência, porém, essa representatividade é o que me deixa intrigado, entende? Aqui, propriamente no Brasil, a gente perdeu espaço nos jogos escolares, a gente não conseguiu reintroduzir a modalidade. Entende? Então, assim, outras circunstâncias, esses conflitos internos entre federação, CBF, enfim, que denigrem a modalidade. Aí entra nesse discurso anteriormente que tu deu, que tu falou assim, que às vezes caindo em mãos que não servem, acaba atrapalhando. E aí, por isso que às vezes tu fica chateado. Eu quero contribuir para a modalidade, eu quero fazer com que a modalidade se fortaleça através da experiência que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, da forma que a gente vê o futsal, das diferentes gestões que a gente passou e sabe que implementadas, profissionalizadas, praticadas, elas dão certo. Porém, entra aí a parte é, da mentalidade desses dirigentes. Caráter, não sei. Interesse próprio, não sei. Essas situações que me deixam intrigado e que me fazem, às vezes, perder certo estímulo, né? Por não seguir na modalidade e buscar uma formação. Claro que eu também sou apaixonado pela formação que eu estou fazendo, que eu estou buscando,
porém, né, você vive o futsal de forma intensa. Então, essa situação da representatividade, tanto internamente aqui, tanto, eu digo assim, propriamente em Santa Catarina, propriamente no Brasil e externamente a nível de mundo, onde que estanca a nossa modalidade, estanca. Agora eu vi no Parlamento Espanhol que o futsal ele entrou em votação no parlamento. A Espanha é parlamentarismo, né? É uma monarquia simbólica, porém o parlamento levou para a votação do profissionalismo da liga espanhola. É um primeiro passo, é um primeiro passo de profissionalização. Aqui a gente não tem nem ideia de quando isso possa ser estabelecido, entende? Isso intriga muito, isso te deixa assim decepcionado. E as divisões da modalidade, onde que essas divisões conflitam não só divergência de pensamento, mas conflitam interesses próprios que acaba fazendo com que se dissolva a modalidade. Isso isso nos deixa intrigados, nos deixa às vezes decepcionados, querendo de alguma forma ser estímulo ou participar de formação de jovens, novos atletas, novos clubes, enfim, novas filosofias que a gente, mas tu fica estancado em função dessas situações. E isso é o que às vezes me deixa assim bloqueado nesse sentido, sabe? Aí, então assim, e deixa um pouco decepcionado. De que forma agir, né? Agora, por exemplo, assim, eu dou um exemplo do Anderson de Andrade, que é o presidente da Federação Paranaense de Futsal. É um irmão que eu tenho, um amigo que eu tenho, um cara sensacional. Veja bem, é um cara que fez história a nível de mundo, jogou o campeonato final do Mundial da Guatemala, fez gol na final, jogou na seleção brasileira, é um dos jogadores históricos da seleção, jogadores históricos nacionalmente, um dos maiores fenômenos em termos de técnica que o Brasil já teve. Hoje ele assumiu a Federação Paranaense, então ela está em boas mãos, porque ele tem essa visão, ele trabalhou fora, ele entende disso, é ele que organiza a Copa Mundo Futsal, é o Mundo Futsal que é dele, ele é o proprietário, mas ele é um cara com caráter extremo, extraordinário, uma visão muito ampla, ele é um visionário e ele ama a modalidade. Eu não tenho dúvida que a Federação Paranaense vai expandir em certo modo e vai, né, servir de exemplo para o Brasil. Mas assim, ó, é essa classe de dirigente que a gente necessita. É essa classe de dirigente que a gente necessita no âmbito federal, entende? Para que a modalidade realmente seja valorizada. E aí os profissionais, como a gente, como tu, como eu, tenha realmente orgulho, né, de pertencer. Não é que a gente não tenha, mas a gente fica, às vezes, né, ressaltando essas coisas, ficam, às vezes, assim, um pouco com o pé atrás, no sentido, de toda forma. Mas, de toda forma, a gente não deixa de amar a modalidade e contribuir da melhor maneira. Não sei se a Sim. conversação foi Não, entendida, cara, o não, esclarecimento foi adequado. aqui eu até vou pegar essa sua fala e já vou linkar naquilo que, de uma forma mais objetiva. Cara, a gente sabe que você participou da seleção brasileira, né? Você foi atleta da seleção brasileira, né? E também foi atleta da seleção italiana, né? E a gente comentou no início aqui que você foi o único atleta no mundo a atuar oficialmente, né? Oficialmente pelas duas seleções. Eu queria que você comentasse, cara, de uma forma bem detalhada, né? Vasta, aí eu acredito que tem muita história, né, nisso aí. Queria que você comentasse a sua chegada na seleção e como foi, cara, essa sua decisão de mudar, né, quando falo mudar de país, é no sentido, né, de jogar por outro país. O que foi que motivou isso, né? Se teve algum motivo assim pessoal, né? Ou outro tipo de coisa que você pode até comentar um pouco aqui com a gente. Mas eu queria que você comentasse inicialmente ali como foi sua chegada na seleção, como foi sua trajetória. Você foi campeão, né? Até da Copa América de futsal. A gente tem até algumas imagens aqui no seu livro, algumas fotos, algumas fotografias. E queria que você comentasse também essa sua transição da seleção brasileira para a seleção italiana. O que foi que realmente aconteceu e se você, né, se você tem assim, acredito que não, né, mas se você tem se você pudesse hoje ter essa oportunidade novamente, se você faria, né, ou pensaria duas ou três vezes em tomar uma decisão como essa? Faria normalmente. Veja bem, os meus antecedentes são italianos.
Então, meu pai somente nasceu aqui. Então, assim, os meus antecedentes são italianos, ou seja, toda meus avós, bisavós são italianos, nasceram lá, ou seja, eu tenho nacionalidade italiana. Só que, de toda forma, assim, é muito complexa essa história. Veja bem, quando eu cheguei na seleção brasileira, a seleção brasileira era a mais forte do mundo com diferença, mas com muita diferença. Ou seja, naquela geração, nós tínhamos 3 ou 4 seleções de altíssimo nível, que era muito difícil tu ser convocado naquela seleção. Era muito difícil. Eu me lembro que quando eu fui convocado no primeiro momento, estava fora uma seleção inteira de nível de Lenísio para cima, entende? Então, assim, Schumacher fora, Lenísio fora, ou seja, tinha mais 2 ou 3 seleções desse nível que nós. Então, assim, era impressionante. E a gente vencia todas as seleções do mundo com muita diferença. Com muita diferença. Então, assim, a gente era assim unânime a seleção mais forte do mundo. Hoje a gente não é. Hoje a gente não é. Hoje a gente equilibra com as demais seleções que progrediram muito e a gente já estava num nível de excelência que não teve como mais passar ele, né? Então a gente estava lá em cima, o pessoal começou a chegar próximo hoje se equivale. Mas naquele tempo a gente estava num nível estratosférico e a qualidade técnica da geração era impressionante. Então, assim, o material humano era. Assim, quando eu cheguei, eu já tinha 21 anos, era muito difícil ser convocado nela. Então, com frequência, tu sabia que tinha mais 2 ou 3 seleções. Tínhamos lá, vamos dizer, 14 atletas convocados, tinha 50 desse nível. Então, era muito complexo tu entrar nessa seleção. Então, e só craques, vamos dizer assim, só fenômenos. Só fenômenos. 12 atletas, 12 craques, 12 grandes nomes. Então, assim, hoje nós não temos isso. Hoje nós temos 2 grandes nomes, 3 grandes nomes na seleção, 4 grandes nomes na seleção. Claro, não, tu tinha 12 e mais 12 fora, e mais 12 para compor a terceira seleção, que era um nível igual. Ou seja, era muito difícil. Mas aí é o quê? Então eu fiquei na seleção nesses 98, 99, né? E depois em 2000 eu não fui no Mundial da Guatemala, até no Vasco eu não fui convocado. Depois, em 2001, retornei à seleção brasileira novamente. E aí foi minha última convocação. Porém, em 2004 eu estava na Espanha, sempre fazendo excelentes campeonatos, estava sempre entre os goleadores da Liga Espanhola, que era fortíssima. E aí eu estava pré-convocações para Mundial, né? Era o Ferretti, mas sempre em pré-convocações, e ele concluindo que não levaria atletas que já estavam jogando fora do Brasil, somente quem jogasse no Brasil. Então aí entra o âmbito pessoal. Os antecedentes vieram da Itália, o treinador da seleção italiana já me seguia há muito tempo e já me convocou propriamente nem para as eliminatórias, já para a Copa do Mundo. Né? Falou, já te sigo, já sei o teu potencial, eu preciso que você seja um dos meus protagonistas e referências lá na Copa do Mundo, da China e tal. E aí ficou a dúvida, né? Pré-convocação do Brasil, sei que quem joga fora não vai. Aí, levando em consideração, falando dos familiares, não, peraí. Também tinha um objetivo pessoal, que é aquele, todas as etapas foram saltadas. Tu queria ser campeão catarinense, tu foi. Depois tu queria ser brasileiro, tu foi. Depois tu queria sair do país, tu foi. Depois tu queria jogar na seleção brasileira, tu foi. Depois tu queria jogar uma Copa do Mundo, entende? Não vai ser possível pelo Brasil, mas pela Itália vai ser possível. Tu já complementa um sonho pessoal também, esse objetivo. Mas não me arrependo em nenhum momento, porque assim, sempre fui bem tratado pela Itália. Pela Itália, eles fizeram minha nacionalidade, me formalizei na língua, aprendi a língua, os costumes, né, italianos, enfim, aprendi a amar também aquele país. Minhas filhas também têm nacionalidade, então assim é uma complexidade muito diferente. Tem que entender como que é a filosofia, você representar um país daquela grandeza também, né, no cenário mundial, né, estruturalmente Itália muito mais avançado que o Brasil, né, em todos os quesitos, né, no esportivo propriamente, então organização sem comparação, né, com o Brasil. Então foi bastante gratificante, bastante interessante. A ponto aí no livro tem uma situação que eu enfrentei o Brasil no Maracanãzinho com o estádio lotado, né, ginásio lotado do Maracanãzinho, e eu com a camisa da Itália, e eu já tinha jogado pelo Brasil e ouvido aquele hino jogando pelo Brasil. Então, o que eu fiz? Eu cantei o hino nacional vestindo a camisa da Itália. E cantei o hino italiano. Cantei os 2 hinos, então fui o único que fiz isso. O pessoal ficou meio chateado comigo, né? Os treinadores da, pô, tá cantando o hino brasileiro, né? Pô, eu sou brasileiro,
estádio lotado, já representei aquela camisa, estou representando essa aqui agora, mas cantei os 2 hinos. Essa também é uma história autêntica, por isso que estimula, às vezes, também a rapaziada a construir a sua própria história, sem, né, sem você, às vezes, se basear em alguma referência, mas que sirva de estímulo, né, para você ser autêntico e fazer a tua história, viver a tua história e construir a tua história sem receio, fortalecendo tua identidade, fortalecendo a confiança em ti e confiando que realmente tu é capaz de fazer a tua história. Isso é importante, sempre fortalecendo isso, esse temperamento. Sempre digo, confiança em ti e fazer a tua história indiferente do que os demais citem ou pensem. É muito difícil isso. E eu sempre pensei dessa forma. Eu não quero saber o que o pessoal da imprensa brasileira vai falar, não quero saber o que o torcedor vai falar, não quero saber o que os esportistas vão falar. A minha decisão foi de representar a Itália. E não me arrependo em nenhum momento. Né? Pelo contrário, tenho um grande orgulho de ter representado a Itália. Foram 2 Copas da Europa, República Tcheca e Portugal, e foram 2 Copas do Mundo. Copa do Mundo da China, incluso que eu fui artilheiro da Itália, fiz gol na final, que a gente perdeu para a Espanha. E e depois a Copa do Mundo no Brasil, né? Eu concluí praticamente minha carreira na semifinal contra a Espanha. E depois ali minha carreira já estava em decadência, né? Então já estava praticamente baixando os níveis, todos os níveis. Já, então ali já foi transição praticamente de vida. Mas assim foi um período lá na Itália de 5 a 6 anos de tu jogar no mais alto nível, de tu ter que fazer a diferença na seleção italiana e ter que fazer diferença nos clubes quando você retornava. Então você não tinha nunca descanso. Tu ia para o clube, tinha que fazer a diferença. Então, saía dali, tu ia para a seleção, tu tinha que fazer a diferença. Então, tu nunca estava cômodo. E esses 5, 6 anos desse nível aí, eu acho muito difícil o atleta manter ele sem um foco assim absurdo no que você quer e sem estar centrado totalmente no que você quer. Eu vejo muito difícil hoje você fazer esse nível. Você faz, entende? Mas é bastante complexo. Rapaziada, às vezes quer muita comodidade, hoje um pouco mais de tranquilidade, e se quer jogar nesse nível, não tem como, né? O Saad foi da tua época, não foi, foi seco? O Foi, Saad. foi. Jogamos juntos, Saad, na seleção italiana. Saad, fenômeno, né? Craque absurdo, meu Deus, gostava de jogar com ele, que era piada, ó. Saad, assim, ó, era se conversar, ele era, pô, ele assim, ele tinha uma visão estratosférica de jogo. Sabe, eu só vou me desmarcar, você me encontra, vai onde você for, eu te encontro. Cara, é impressionante, para fazer gol com o Saad jogando, era moleza, né? Saad era espetacular, sensacional, Saad, fantástico. Depois, como ser humano também, a gente tem uma amizade muito boa, é um cara fantástico. Você disputou 2 Copas do Mundo, né, pela seleção italiana, 2004 na China e Hum. 2008 aqui no Brasil, né? Em Aham. 2004 você foi para a final, né, contra a Espanha. A gente logo logo vai estar lançando aí esse jogo retrô aí, logo logo aí no nosso canal também, né, revivendo aí esse Espanha e Itália. E vocês pararam na semifinal, né, de 2008, se eu não salvo engano, né? A Espanha. É, Isso, a contra a Espanha. Espanha. dois a E dois tempo normal, prorrogação, e levamos gol no último segundo. O cronômetro tinha zerado, quando ele levou gol contra ainda do Adriano Folha. do Fogário. Agora o É, Saad, tu falou do Saad, é só complementar. O Saad foi um dos que eu, praticamente, sim, na seleção italiana, ele jogava comigo no Móstoles, uma equipe de Madrid, e praticamente eu que articulei toda a ida dele para a seleção italiana. Toda a ida dele. Ele não tinha jogado oficialmente pelo Brasil, ele tinha jogado alguns torneios, né? Mas assim, fui praticamente eu que, com o treinador da seleção italiana, articulamos a ida dele para a seleção. E aí convenci ele, falava, não, vamos para a seleção italiana, vamos, até conseguir levar ele. E o treinador queria muito ele, depois a gente jogou um grande período na seleção. não só convenceu, mas ele também fez uma história linda na seleção Meu italiana, Deus. Quando puder, né? convida ele aí, irmão. Sim, Convida sim. ele aí. Logo, logo ele vai estar conosco aqui, eu tenho certeza disso. O cara Sabe, extra... espetacular. Cara, eu queria saber desses 2 mundiais algumas curiosidades, cara, que você nunca comentou, de bastidores, né, de 2004 e 2008, algumas particularidades que você tem, né, tipo assim, que você nunca comentou com alguém oficialmente, né, publicamente. Quais são algumas situações ali de bastidores, né, algumas curiosidades, algumas situações inusitadas nessas 2 Copas que você participou, 2004 e 2008 pela Itália? Cara, tem umas coisas assim negativas que eu não faço muito questão de citar, entende? Até porque não serve de como exemplos, né?
mas assim, que sempre tem, entende? Sempre tem, esse mais alto nível sempre tem. Porém, são coisas que é desnecessário tu comentar assim em direto quando tem repercussão, porque depois pode dar. Mas assim, algumas coisas bastante interessantes que a gente viveu foi, sobretudo assim, de você, por exemplo, na Copa do Mundo da China, onde todos eram brasileiros, praticamente na seleção italiana, tinha dois ou três italianos somente, né, que jogavam um pouco, eram os capitães. Mas assim, a seleção espanhola e a brasileira eram as favoritas, né, para chegar na final. Eram as favoritas e a gente era tido como uma incógnita ali, mas tecnicamente nós tínhamos uma seleção de altíssimo nível. E aí a gente foi sobrepassando todas as etapas, né? Incluso a Espanha nós vencemos na etapa regular. Nós vencemos na fase de grupo a Espanha 3-2. Então nós entramos na final desse Mundial como favoritos, como a Espanha, contra a Espanha. Porque nós construímos esse favoritismo no decorrer do Mundial. Isso é muito difícil de acontecer, porque a Espanha já era, né, a grande potência, campeã do mundo na Guatemala, e o Brasil caiu para eles na semifinal. Nós esmagamos a Argentina na semifinal. Então, assim, a gente venceu eles. Então, assim, eles tinham um receio muito grande de enfrentar a Itália. Porém, eles estavam mais preparados para aquela situação de final que nós não estávamos. Porque eu sempre digo assim, quando é novidade para ti, é novidade para uma seleção italiana estar na final de uma Copa do Mundo. Para eles não era novidade mais, porque eles já tinham vencido a anterior. Então, assim, eles já sabiam como fazer. E sempre quando você sabe como fazer, fica mais fácil do que você ter que aprender a fazer naquele momento. E aí, assim, só que a gente entrou como favorito, um jogo muito competitivo, né? Foi em questão de detalhes que a gente perdeu aquela Copa do Mundo. Nós merecíamos ter vencido aquele Mundial. Tanto que depois da mesma situação, nós fomos com a Espanha no campeonato europeu, vencemos bem eles na fase regular, mas quando chegamos no momento que tinha que estar preparado para aquela situação, a gente acabou perdendo porque eles estavam mais preparados para aquela situação. Então, tem várias particularidades pessoais, né, que tu enfrentou, né, de ambiente, né, de seleção, de encontrar, por exemplo, a delegação italiana, da brasileira no hotel, né, onde você tinha vestido a camisa brasileira, você está ali criando uma realidade com o pessoal do teu país, que muitos, em função até em função até de orientação da própria confederação, nos assim, não nos tratavam bem em função de achar que era vamos dizer assim, você representar outro país, você está esquecendo do teu país ou está, de repente, abrindo mão do teu país. Nada disso, é uma opção pessoal, uma opção profissional, né? E se eles soubessem o respeito que a gente teve daquele país para vestir aquela camisa pesada, eles não nos tratariam daquela forma. Então, assim, uma série de aspectos, que, assim, especificamente, eu não sei te relatar algo mais, assim, profundo de curiosidade que possa ser significativo aqui. A não ser que tu me demande aí, que tu me faça com que o raciocínio venha. Mas, assim, especialmente foi um grande mundial. Esse do Brasil foi muito mais difícil, porque a gente enfrentou a torcida brasileira, um Maracanãzinho cheio, enfim, jogamos contra a seleção, enfrentamos imprensa local, né? Toda uma série de fatores que, se você não tem uma parte mental e emocional muito forte para você estar equilibrado, é, fica difícil de você enfrentar essas situações, entende? Eu já estava ali com uns 20, 30 anos, né? Então eu estava bastante maduro já tinha enfrentado todo tipo de circunstância, então não tinha mais, né, o pessoal mais jovem, sempre que estava, precisava desse respaldo nosso, precisava dessa retaguarda para que a gente absorvesse isso, né, e deixasse eles mais leves para poder atuar, porque senão tu sofre, né? Eu sempre digo assim, muitos atletas de grande nível chegaram à seleção e não conseguiram jogar, porque uma coisa é jogar no clube, outra coisa é você representar um país e a camisa fica pesante e tem uma série de aspectos que, se você não tiver uma cabeça preparada, tu não joga, tu pode ser craque no teu clube e você pisa na bola quando tu vai jogar na seleção, pisa na bola literalmente. Então, assim, mas é isso, assim, nesse aspecto técnico é bastante isso. Aspecto de gestão, a Itália sempre nos surpreendeu,
uma organização tremenda, um profissionalismo, uma mentalidade competitiva impressionante, estruturalmente, enfim, era tudo mais, é tudo bastante mais profissional do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente sabe que para se representar a seleção era sempre um esforço, você nunca tinha nenhum benefício a não ser é, em cima daqueles jogos você fortalecer tua imagem para fazer melhores contratos, né? Mas assim, a seleção italiana, a seleção espanhola, as que são gerenciadas pelas federações de futebol dos seus países, elas estão muito mais avançadas, né, nesse sentido de gestão. Facilita muito para o atleta, facilita muito para a própria modalidade, né? Então, assim, a gente deu um passo muito grande na modalidade italiana. Após ali, a Liga Italiana se fortaleceu. Hoje, a Liga Italiana na Europa é uma das grandes ligas, né? Em função todo daquele legado que foi deixado lá atrás. Então, a gente também, esse legado aí, a gente tem aí nas costas e a gente se orgulha também, entende? De ter fortalecido a modalidade lá naquele país. Bom, a gente vai passar também para estar contribuindo aqui com a nossa reunião também, o Gabriel, né? Gabriel, que é aluno do Instituto Federal aqui da Bahia, né? Conhecido como IFBA, né? Atleta de futsal aqui da equipe, né? Está no segundo ano, né, do ensino médio, né? Vai acabar também contribuindo aqui também, um cara que também é amante do futsal, da modalidade, vai estar contribuindo com essa grande reunião. Seja bem-vindo, Gabriel, e fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela consideração, meu treinador Kaique. Boa noite, Sandro Zete. Eu tenho duas perguntas por cima. Primeiro, eu quero saber como você conseguiu, como o senhor já deu detalhe, como você conseguiu representar a seleção brasileira e italiana. Quero saber se houve alguma rixa, se teve algum jogador italiano ou brasileiro que fez resenha à toa, fofoca, ou te dedurou dizendo que não é certo você meio que trair uma seleção. Tu considera essa opinião de atletas ou da mídia como uma ofensa ou não? Tu reage a isso de uma forma normal? Cara, que pergunta inteligente, viu, cara? Que pergunta inteligente. Parabéns, hein? Parabéns mesmo. Cara, pergunta de jornalismo mesmo, viu? E bem profunda, né? Ela vem lá do fundo. E se você analisa na época, você até pensava que de repente era ofensa. Mas culturalmente, tu sabendo que a própria imprensa é estimulada por essa rivalidade e acaba soltando comentários desnecessários. Então, na época, eu não era maduro necessário para receber isso como naturalidade, né? Hoje eu sei que é natural em função da cultura. A gente achava que era uma ofensa. Eles falavam que a gente estava, vamos lá, assim, traindo o próprio país para representar um outro. Era uma coisa que não fazia sentido realmente, né? Eu, propriamente, se eu fosse falar que meus avós nasceram na Itália, e se eles não viessem para o Brasil, eu estava lá na Itália, entende? Então, realmente eu sou italiano de nacionalidade, né, e dos antecedentes. Então, é, mas o pessoal desconhecia isso, né? Por você já ter representado o país. Mas o interessante depois desse tempo, receber uma pergunta tua dessa forma, tu analisar mais friamente como que não era realmente ofensa da parte deles, e sim desconhecimento do fato, né? E nós, jogadores, às vezes, levávamos como ofensa em função da nossa imaturidade na época, né? Ainda a gente não estava com uma. Claro que tu já tinha uma formação de caráter e temperamento, tudo, mas tu não tinha, por exemplo, essa cabeça que eu tenho hoje com 48 anos, entende? Então, assim, mas era culturalmente existia esse conflito, né? Eles faziam para desestabilizar os atletas e desestabilizar a seleção italiana, né? Tanto que no Maracanãzinho, no corredor que a gente estava entrando, o Maracanãzinho estava cheio, né? Então assim, só brasileiro jogando pela Itália, e a gente se encontrou e teve uma rivalidade, discussão árdua, e teve incluso agressões por parte dos jogadores, né? Eu não entrei nessas agressões, mas assim, teve um conflito muito pegado em função de tudo que a imprensa criava, em função de tudo que o externo do ambiente criava, para que desestabilizasse de alguma forma e contribuísse, de repente, para favorecer a seleção brasileira. Mas é uma situação muito interessante de ter vivido na prática, entende, Gabriel?
para mim, isso me fortaleceu demais. Você ter enfrentado isso é uma situação que somente eu te falando, eu vivendo lá, para ter uma explicação clara. Porque se você falar uma coisa, agora tu passar por aquele momento, entender aquele momento, é muito difícil. Não sei se eu consegui me explicar bem para você, mas eu acredito que tá aí a explicação. É isso? Não, sim, o senhor explicou muito bem. É que fiz essa pergunta mais da questão da traição do que teve a reunião aqui, se não me engano, foi com o Gabriel. Não lembro mais ou menos o sobrenome dele. Eu sei que hoje ele está na Suécia, comandando o time de futsal feminino. E meio que eu fiz uma pergunta assim para ele: o que é mais difícil, um clássico de time ou de seleção? Aí ele falou que o clássico brasileiro, o Brasil meio que não tinha um rival na época, porque na época o rival do Brasil era a Espanha. Porque tinha a É, Argentina, tinha, mas não tinha assim, um futsal tão elevado. Hoje tem um futsal bonito, tá evoluindo bastante os argentinos, o futsal sul-americano, sim. Mas naquela época o Brasil meio que dominava o continente da América do Sul. dominava mesmo. E não tinha essa rivalidade. Hoje o Brasil não ganha da Argentina, né? Tanto que a Argentina é a atual campeã da Copa América. E a Argentina ganhou, não o último Mundial, fez a final, e o penúltimo foi o campeão do mundo. Eu conheço toda essa geração de argentinos, todos, Uhum. Borruto, Recha, Cusolino, Wilken, todos os campeões do mundo estiveram comigo no Napoli. Eles eram todos jovens como tu, assim, todos jovens, 17, 18 Ah, anos, entrando no futsal, e certamente a gente acrescentou um pouco na formação deles. ah, Depois o Justosi, Carlos Chan, Sanches e as demais gerações da Argentina foram aqui, orientaram eles e deixaram eles competitivos para eles se tornar a potência que é hoje, sabe? Mas eu peguei todos eles, esses campeões do mundo que eu te comentei agora, Borruto, Wilken, Cusolino, Recha, sobretudo esses quatro no Napoli, e eram todos mais ou menos tua idade. Tem quantos anos agora? Quantos anos? eu tenho 15 anos, eu faço 16 agora, em maio. É, é. Eles estavam 16, 17, eles estavam ainda em formação como atleta e hoje são campeões do mundo, ou seja, formalizaram a carreira, né, se estabeleceram como grandes nomes no seu país e nos lugares onde está jogando. Então você pode também fazer essa tua carreira. Você está me perguntando algumas coisas aí, que essas coisas sejam significativas e possam te aportar. Que posição que tu joga, garoto? Que função tu faz? Eu sou fixo, mas no time eu tô como goleiro. Tá com- Eu mesmo não vou mentir, eu tô gostando da minha posição, mas quando der eu treino meio as duas posições, assim, É, fixo e goleiro. Sou é. mais um jogador para defesa. Mas tu gosta mais do que goleiro ou fixo? Vou mentir, não é fixo. Sensacional. Parabéns, Gabriel, pela pergunta. É, continuando nossa temática aqui, né, Seco? Cara, você hoje é treinador, né? Você hoje é treinador, né, na equipe aqui do Brasil. E como treinador, cara, claro que é óbvio, né? É totalmente diferente da tua situação de como era atleta, em vários e vários sentidos. Cara, como é que tu observa hoje o futsal quando tu começou aqui no Brasil? Aí você passou pela Europa, né? Ali, Espanha, Itália, depois retornou para o Brasil, na época do Vasco e tal. Mas assim, qual é a diferença, cara? Quais são as qualidades e e os defeitos que você observa do futsal, da comparação de antigamente, de quando você começou, para hoje, que você hoje está vivendo no Brasil, né? Você hoje é treinador. Então, assim, quais observações você faz diretamente nesse quesito? Quais coisas você acha que ainda precisa melhorar demais a nossa modalidade? E quais coisas, assim, você já tem observado que já tem um avanço comparado à tua época, né? Em vários sentidos. Cara, vamos lá, Kaique. Tá mudo, tá mudo. Mudou. Ei, tá me Agora, ouvindo agora? agora sim. Tá. Vamos por partes, assim. Primeiro, aqui no Brasil, o que mais tem que avançar é a gestão. Primeiro, porque assim, somos gestionados por amadores. Primeiro plano, entende? Então, assim, a gestão dos clubes são amadoras.
A gestão das federações são amadoras. Tem federações que, como eu citei anteriormente, a Paranaense, tem algumas outras que tem, mas é muito político, então parte de gestão. A gestão no Brasil é pife a pife. Isso já vem falando politicamente, tu já leva isso para partes de gestão esportiva. A parte de gestão do Brasil, comparado com Espanha, Itália e os demais países, nós somos na retaguarda da retaguarda, que é aquela representatividade que nós estamos falando. Os clubes, por exemplo, a gestão é totalmente amadora. Totalmente amadora. Vamos lá, eu estou aqui num clube aqui que é um clube tradicional, que é um clube histórico, que a gente tenta aportar a nossa experiência. Tenho alguns diretores que têm boa visão, que têm são visionários, que entendem de gestão esportiva, porém, alguns que coordenam são, tipo assim, tem uma visão totalmente, de mentalidade totalmente amadora. Como que você faz para você profissionalizar um clube, né, com essa mentalidade na coordenação, no comando? A maioria dos clubes, então, são gestionados por amadores. Essa é a primeira parte. Né? Os clubes que estão melhor gestionados, aí, se tu pega, por exemplo, assim, eu vou citar o Joinville ou o Jaraguá, onde lá a gestão são feitas por ex-atletas, claro, que se capacitaram, mas entendem a história do clube, sabem como é uma gestão esportiva, sabem como esse intermédio, entre todos os aspectos que envolve um clube, né? Então, assim, estão preparados, têm conhecimento para isso, sabem como lidar com todas as circunstâncias. Essa parte de gestão é a mais pífia que nós temos no Brasil, então, assim, por exemplo, assim, eu vi o Jarico agora, ele está assumindo a supervisão do Cercesso. Isso é fundamental. Toda a bagagem dele, toda a experiência dele, toda a rodagem, toda a vivência com grandes gestores, ele agora vai poder colocar em prática. E isso, o clube foi inteligente nisso. Mas os demais clubes, tu tem lá um cara que trabalha vamos lá, assim, é um advogado, às vezes de outra função, ou seja, atividade que ele faz, mas faz a gestão do clube sem conhecimento nenhum e age com emoção. A gestão dos clubes precisa melhorar demais, ou assim, ou cambiar totalmente, vamos lá, essa parte. Agora, no aspecto técnico, me pergunta, no aspecto técnico, a parte de organização, temos evoluído bastante nas organizações das competições, a gente tem observado muito nas instituições da Europa e de outros países, Estados Unidos, enfim, para que a gente introduza aqui essa parte de organização esportiva. Você vê, o mundo do futsal faz competições de base de um nível excelentíssimo, né? É uma organização com conhecimento. Agora, no âmbito técnico falando, quando eu jogava, as gerações anteriores, tecnicamente, eram infinitamente mais capacitadas que essa. Enfim, a dificuldade era muito maior. Não tinha essa remuneração, não tinha essa estrutura fisiológica, tecnológica, estruturalmente, entende? Não tinha nada disso. Então, a dificuldade era maior. Assim, no âmbito técnico, o que mudou bastante é a parte assim, o jogo hoje é muito mais difícil de jogar do que na minha época. Na época era mais difícil tecnicamente, porque se equivalia muito, era muito nível técnico. Hoje não, hoje é muito nível físico e tático. Então, sim, se equivale muito nesse aspecto. São jogos de xadrez, onde o treinador é o protagonista, que não deveria ser. Deveria ser só o gestor assim, da, do potencial humano que existe, ou da qualidade. Ou seja, os protagonistas deveriam estar ali dentro, hoje os protagonistas estão fora, são os treinadores. Os treinadores são os estrategistas que montam as suas equipes em função das peças que têm, do físico avançado, por exemplo, hoje para se jogar fisicamente você tem que estar um nível estratosférico, e taticamente muito equilibrado, poucos espaços a ser jogado, porém tecnicamente tu já não vê jogadores que façam tanta diferença, né? Porque se equivale muito nesses âmbitos, físico e tático. Então, assim, mudou bastante. É o futsal moderno? É o futsal moderno. Precisamos nos adaptar? Precisamos nos adaptar. O que eu vejo, assim, muito é a falta, às vezes, de ambição dos atletas, né? Dos próprios atletas. Né? Vem de formação, às vezes, né? De querer, assim, por si só, atingir níveis, né? Assim, altos níveis, né? Alto nível, assim dizendo. Não, eles se acomodam e às vezes tem que ser puxado pelos gestores, pelos instrutores. Isso eu vejo. Agora me chamou a atenção, por exemplo, ali
a cognição e a inteligência desse garoto que a gente conversou anteriormente, entende? É, é essa mentalidade que a gente precisa para a evolução. Mas, assim, generalizando, assim, a gente sabe que a gente precisa nos adaptar ao que temos e, assim, e o Brasil, espero, né, que o Brasil volte aí a ter protagonismo mundial, né, já são 2 mundiais que o Brasil não chega na final e aí transforme esse potencial todo em, vamos dizer assim, em um protagonismo novamente, recuperando o cenário nacional, mundial, porque os brasileiros têm perdido espaço em muitas ligas. Eu vejo a Liga Espanhola, que eu acompanho muito, tenho muitos amigos lá, a Liga Italiana, eles estão levando jogador croata, russo, português, espanhol, eles estão levando lituano, eles estão levando então, japonês, agora a Liga Espanhola está levando japonês. E o brasileiro, ele já não tem mais aquele espaço que ele tinha, né? Por quê? Porque eles são fortes tecnicamente, porém, taticamente, comportamentalmente, né? Profissionalmente, eles deixam a desejar. E aí perde o espaço, por mais que tenha mais potencial. Eu citei para o Gabriel ali anteriormente. Eu prefiro na minha equipe jogadores com comprometimento, com uma cognição boa, com um entendimento dos planos que forem passados para que sejam executados, né, para que estruturalmente o projeto, o plano ande, do que jogadores com grande potencial técnico, mas com uma disciplina tremenda ou com, né, uma falta de cognição muito grande em função de toda a preparação que teve e que às vezes a gente perde espaço. Sobre, passei da pergunta. Não, não, que isso, cara, que isso. Sobre essa sua questão de treinador, foi algo que no teu final de carreira ali tu já pensava ser treinador, já sugeria ser treinador, ou foi algo assim que você observou ao longo da tua parada ali, que era realmente essa área que você poderia tentar? Por exemplo, você chegou a pensar em gestão, em trabalhar em gestão de clube, alguma coisa? Hoje eu penso, viu, Gai? Hoje penso vendo assim assim, a precariedade da gestão, vamos dizer assim, né, a ausência de bons gestores, na âmbito, com conhecimento esportivo falando. Claro que tu tem o conhecimento administrativo, jurídico, enfim, mas um conhecimento esportivo de como se maneja um projeto. Hoje eu penso nisso. Antes não. O treinador foi muito sim, natural, né? Muito natural. Fiz formação, enfim, trabalhei com grandes treinadores, uma ampla experiência. Fala, poxa, vou utilizar essa para agora, de repente, ser um instrutor, passar esse conhecimento e conduzir equipes. Né? Foi bastante natural essa situação, até porque eu sempre fui liderança nos clubes, nas seleções que eu passei, sempre era uma das lideranças, né? Não só técnica, mas também argumentando dentro, me manifestando no coletivo, né? Fazendo com que o coletivo fluísse, ajudando técnicos, ajudando os atletas. Então, essa liderança me facilitou para ser treinador. Agora, assim, o treinador é muito complexo. Por exemplo, eu chego aqui, eu quero impor uma filosofia que eu tenho de trabalhar, e que é diferente. Eu junto as 3 escolas que eu trabalhei. Itália, Espanha e Brasil. Eu junto a organização espanhola com a mentalidade italiana, que é competitiva, e a parte técnica brasileira de improviso. Agora, sim, eu preciso ter um repertório ofensivo, eu preciso ter um jogo de aproximação, triangulação, eu preciso ter profundidade, eu preciso ter posicionamento, entende? Mas eu preciso ter repertórios ofensivos, né? Preciso introduzir um quinto homem, então eu gosto de ampliar o repertório. Eu tenho 4, 5 situações de jogo vertical, tipo assim, são coisas que eu tenho entendimento que às vezes aqui a gente não consegue impor ainda, mas eu vejo que é bastante moderna essa situação de pensar. Eu gosto de equipes ofensivamente que sejam agressivas defensivamente, ou seja, que não permitam a equipe contrária jogar para que transicione com contundência. Enfim, eu preciso ter um repertório amplo dentro das características que eu tenho de atletas, mas que esse jogo fique atrativo, entende? Porque nós vemos aí jogos monótonos mesmo, de né, lançamento o tempo todo e pouco jogo criativo. Então, assim, eu estou aqui, é o segundo ano que eu estou praticando como treinador,
Mas, assim, eu vejo, assim, se eu conseguir impor essa filosofia, que é bastante moderna, eu vejo que ela é bastante ampla em função de juntar todas essas escolas, toda essa visão, mas se não, como eu te falei, eu não sei se eu vou dar continuidade na carreira. Se eu vejo que eu não consigo fazer isso, que seja de forma atrativa, que contribua para a evolução da modalidade, eu estanco minha carreira ali na frente e sigo a outra carreira que eu estou me formando. Bom, sobre um pouco mais essa questão de treinador, você vê assim, qual dificuldade hoje, cara? Agora na visão de treinador, né? Não visão mais de jogador, porque na visão de jogador a gente tem uma visão, né? Uma visão de treinador é É. totalmente outra, né? Acho que Ser você deve ter. jogador é moleza. É, Ser jogador é moleza. Só faz a tua, né? Agora, ser treinador é muito complicado. cara, quais situações assim você observou que, tipo assim, pelo que até onde eu me lembro, você nunca teve um perfil de um jogador muito, assim, muito polêmico no sentido né, de um racha-grupo, algo do tipo, né? Mas, assim, o que é que tu observa hoje que tu tem ainda na questão visão técnica? Quais são as resistências de alguns atletas até hoje, cara? De uma forma geral, que tu observa, assim, hoje de alguns atletas. A gente teve esse caso aí do Leozinho, né, cara, de uma situação muito, né, muito individual ali. Então, assim, Sim. esse caso parecido com o dele, o que é que tu observa, cara, em outros atletas, como deve haver essa relação entre treinador e atleta, na tua visão? O atleta, na minha visão, assim, eu sempre fui um facilitador dos treinadores. Ou seja, o atleta, quando você é uma liderança, você tem que facilitar o treinador e não complicar ele, né, com mais problemas. Ou seja, você precisa ajudar ele a resolver os problemas. Mas geralmente o atleta é muito individualista, ele pensa bastante na sua parte individual. E assim, ó, tu tem que pensar no teu individual, porque o teu sonho individual vai, vai afetar totalmente o coletivo que tu pertence. Mas, assim, a dificuldade da mentalidade individual dos jogadores. Eu digo assim, eu era muito jogador, como tecnicamente eu tinha um potencial, eu driblava os quatro e o goleiro. Eu tinha um potencial individual absurdo, mas eu precisava fazer com que esse potencial entrasse dentro da mecânica. E dentro do ambiente é a dificuldade maior hoje de você fazer a manutenção do bom ambiente. Sempre digo assim, diz assim, atletas, mas tem atleta que não fala com o treinador, que não fala com o jogador, não tem bom ambiente, mas o time funciona. Mentira. Assim, em algum caso esporádico ou outro funciona. Tem que ter um ambiente excelente. Tem que ter um ambiente excepcional dentro do trabalho, dentro do grupo, tem que ter bom relacionamento, tem que ter boa convivência. Isso é fundamental. Por isso que eu digo assim, o treinador, às vezes, os treinadores espanhóis, eu aprendi muito como eles faziam essa gestão desses grupos, né? De manter eles faziam questão de ter um bom ambiente. Tem que ter um bom ambiente. Eu digo assim, a dificuldade dos atletas hoje é esse individualismo, em função da estrutura da nossa educação. Ele sempre diz, a nossa educação, ela traz o pessoal desestruturado até um certo momento, depois eles se afastam das famílias, não tem orientação adequada, e aí eles chegam com uma mentalidade dentro de grupos, pensando que eles precisam se sobressair de qualquer forma, pisando na cabeça dos companheiros. Não é assim que funciona. Você precisa se adequar ao ambiente e você precisa contribuir para aquele ambiente. Agora, com pouca idade, como o Leozinho ali, um cara polêmico, temperamental, às vezes fica difícil de você fazer a manutenção. O treinador ele tem que ter vamos dizer assim, essa percepção de que maneira agir individualmente. Eu gosto muito de individualizar as conversas com os atletas, de tratar cada um como ser humano bem específico, porque ele tem o sonho dele, ele tem o pensamento dele, ele tem os objetivos dele, e eu preciso ajudar que o objetivo dele seja alcançado. Então, e cada um tem um objetivo. Então, eu não posso ter um plano para um atleta. Cada atleta, eu tenho que ter um plano para cada um deles especificamente. Eu tenho que saber que tem que ser dessa forma. E aí eu tenho que induzir esses atletas a ter um comportamento exemplar dentro do contexto do grupo.
É uma complexidade muito grande, complexidade porque, assim, ó, vamos lá, assim, o que eu vejo uma dificuldade, Kaique, é a parte cognitiva dos atletas. A parte cognitiva, a cognição dos atletas hoje, eu te digo assim, eu estou aqui com uma equipe profissional, mas me chegam atletas do profissional, com 20, 21, 22 anos, totalmente despreparado na parte cognitiva, parte de posicional, deslocamento, parte motora, entende? Parte de absorção de conteúdo para que se transfira para a execução. Cara, isso é muito difícil. Tu chega num profissional, o pessoal eles chegam assim, então o que tu faz? Tu tem que preparar ainda tecnicamente e tem que ensinar todas essas coisas com paciência para esses jovens. Então, na minha geração não era assim. Já o pessoal já chegava bem mais preparado no profissional. Bem mais preparado. Bem mais preparado. Então, assim, essa parte de cognição eu vejo o maior problema. E a parte de comportamento é uma parte muito complexa. Você tem que ter outros profissionais que trabalhem contigo, entende? Tem que ter lá o coach que esteja lá trabalhando a parte emocional, a parte mental, psicológica dos atletas, né? Para que esse comportamento também seja ajustado, né? Seja, vamos dizer assim, moldado, né? Porque se você pega atletas muito jovens, como o Leozinho ali, ele está em formação de caráter e temperamento ainda, né? Então, assim, ele não está formado, então ele se precipita muito, ele toma, vamos assim, decisões equivocadas em função da pouca idade e da pouca experiência. Aí o entorno dele tem que arropar ele e fazer com que ele cresça nesse sentido. Aí tem que ter aí o treinador e o pessoal que coordena tem que ter uma sensibilidade muito grande, sabe? A gente fala assim em discurso aqui, mas a gente precisa saber fazer ali na prática, no dia a dia. Isso nos desafia sempre a ser melhores profissionais. Mas, assim, essas gerações são muito mais complicadas. Essas gerações próximas aqui, eu sei que meus filhos também são. É muito mais difícil, entendeu? É o que nos desafia a ser liderança para que a gente possa fazer com que sejam melhores pessoas. E o gratificante vai ser lá na frente, Caio. Quando a gente conseguir que as pessoas realmente se tornem boas pessoas, e você não busca nada que eles te agradeçam, enfim, mas que pelo menos eles sejam moldados pela gente, ou preparados para que façam diferença realmente na sociedade, ou nos clubes, ou nos ambientes. Isso é muito gratificante, porque depois, lá na frente, a gente vê que teve nossa mão nesse sentido. E não precisa reconhecimento da nossa parte, a gente só precisa que isso aconteça realmente, sabe? Então, assim, e é o que a gente pretende fazer, vamos ver se a gente consegue dar continuidade. Espero ficar por bons tempos aí, antes agora de eu assumir aqui. Antes eu estava em São Miguel, lá do Iguaçu, então surgiram algumas situações para assumir alguns projetos fora, maiores. A gente pretendia, hoje, essa aspiração, ela depende muito, claro, depende de Deus, mas assim, depende muito das circunstâncias que a gente encontra, né? E as dificuldades que a gente tem aí, como tu disse, eu não sei como é aí na Bahia, a parte de federação, parte de organização de campeonato, né? Tenho curiosidade para saber, se tu me informa, como que é parte de organização de campeonato, parte de federação, como que é a base, porque eu sei que aí tem muito talento. Eu, pelo menos, joguei com vários baianos e talentosos. Bom, Seco, você passou aqui, né, por grandes clubes, o Pozzo, Carga Segovia, né, o Napoli, Lazio, né, alguns clubes, claro que teve outros também, né, que a gente pode também acabar citando aqui. No Brasil você passou pelo Vasco, né, o Ubra, né, e outras equipes, né, seus títulos, por exemplo, foi bicampeão do JASC, tricampeão catarinense, campeão carioca, tricampeão brasileiro de liga, né, quando falo tricampeão da Liga Nacional, né, campeão da Supercopa da Espanha, campeão Copa Itália, campeão da Copa América pelo Brasil antes dessa transição do Brasil para a Itália, né? E vice-campeão do mundo e da Euro, né? Não esquecendo também da Euro ali pela Itália. Cara, com tanta coisa, com tantas passagens por esses clubes, por tantos títulos, cara, se você hoje tivesse que sentar um pouco, sentar hoje, escrever, como você já fez seu livro, né? Seu livro tem algumas coisas sobre isso também. Mas assim, se você fosse citar hoje, quais seriam os maiores êxitos que você teve e os maiores fracassos que você observa na sua carreira de futsal, cara? Na sua
carreira como jogador de futsal. Se você tem que observar alguns pontos assim, que você observa como nem muito fracasso, né? É uma forma pejorativa, mas como uma forma assim negativa que você viu que foi muito na sua época e formas positivas que te ajudaram muito nessa sua carreira aí futsal. Cara, os grandes êxitos, você citou aí vários títulos, né, os mais diversificados títulos, os maiores clubes do Brasil, os maiores clubes da Itália, da Espanha. É assim uma carreira assim que se você for agora analisar, sensacional, não precisa trocar nada, não precisa trocar nada. Mas assim, o que mais me fortaleceu, o que mais eu aprendi e hoje eu prego muito, que é essa parte de que nas derrotas você aprende muito. Vamos lá, aí tu citou alguns títulos, né? Títulos de brasileiro, títulos. Só que assim, para vencer esses títulos, eu perdi muitos. Então, assim, foram muitos vice-campeonatos, muitas perdidas de semifinal. Então, assim, muita coisa perdida. Tipo assim, foi muito mais perdido do que vencido, né? Aí eu entro naquela que o Giannis falou outro dia para um jornalista da NBA. Ele falou assim, a temporada foi um fracasso. Ele falou, fracasso? Vamos lá, o Michael Jordan teve 6 títulos numa carreira de 15 anos, e os outros 9 foi fracasso? Falou para ele. Entende o que eu digo? Então, todas essas perdas de competições ou de temporadas que foram que não tiveram êxito, que não foram triunfais quanto essas que ficam marcadas definitivamente, foram as melhores. Foram as melhores. Muito mais do que isso. Claro que eu lembro o título com o Maracanãzinho com 25 mil pessoas, eu lembro a final da Copa do Mundo da China, eu lembro, né, da final da Supercopa da Espanha contra o Interview, que era o melhor time do mundo, nós vencemos. Eu lembro desses êxitos, porém esses anos mais escuros, que foram onde que tiveram significativas dificuldades, essas foram onde que foram moldado todas as preparações ou toda a capacidade para que atingisse esses títulos. Assim, eu vejo esses anos mais triunfais, mais importantes, mais significativos. É o que eu digo, que é o processo. Ele vai muito além do resultado. Às vezes o processo é muito mais importante que o resultado. E a gente busca somente o resultado. E aí está os resultados dos títulos, que é o que caracteriza a tua carreira, né? Por onde ele passou, por isso, agora esses anos escuros, esses anos, né, que ficaram aí na surdina, foram os fundamentais, foram os importantes, foram as lesões, foram as situações adversas, foram as diversidades vamos assim, de clubes com filosofias que você custou se adaptar, precisou entrar na dinâmica, teve que se refazer. Eu me lembro assim, de situações onde eu tive que me reinventar. Essas situações foram as mais importantes. E hoje eu sei que se eu precisar, agora que eu estou fazendo uma outra formação e buscando níveis também importantes nessa formação que eu estou fazendo, eu vejo que eu sou capaz de reinventar-me em função dessas situações. É, eu sou lúcido todo o tempo e sóbrio, sereno e equilibrado de cabeça para que eu possa fazer isso. Agora, naquele momento, não. Mas assim, ó, no Napoli, quando eu cheguei, quando eu cheguei no Napoli, na Lazio, eu cheguei na Lazio. A Lazio, eu já estava veterano, com 35 anos. Eu não tinha a mesma velocidade, eu já não chutava mais, eu já não driblava mais nada, eu já não tinha nada de repertório ofensivo, eu tinha deficiências grandes físicas, eu tinha limitações, tinha dores, eu já não tinha mais aquela mentalidade tão competitiva, né? Eu estava um período inativo, eu tive que me reinventar para jogar. De que forma? Eu precisava liderar aqueles jogadores, todos jogadores consagrados, com grandes nomes, mas com autoestima baixa, animicamente não estavam no seu melhor momento. Eu precisava influenciar de alguma maneira, mas eu precisava influenciar dentro da quadra. Como eu vou me reinventar?
Então, eu encontrava fórmulas de reinventar-me com posicionamentos, com simplificação de jogo, com ideias diferentes do que eu tinha até então de jogo. Então, saía totalmente da minha característica e da minha essência. Então, essas situações foram as situações que hoje, analisando, foram as situações que mais me moldaram, me ajustaram, me prepararam para que esses êxitos acontecessem. Então, assim, eu não tiro nada dessa história. Pelo contrário, não acrescento nada também nessa história. Entende? Eu acho que tudo foi um propósito assim que ao final foi gratificante, que concluiu ali com 35 para 36 anos. Eu não sei se essa história se repetirá como coordenador, né, que agora eu estou um ano somente de prática, ou se concluirá em período um período mais curto, né? Mas assim, da história, eu não eu não tolho nada, não retiro nada e não aporto nada também. Eu deixo ela intacta como ela está. Cara, se você tivesse que escolher, agora é uma. A gente não, eu não costumo dizer que é uma saia justa, né? Mas se você tivesse que escolher, cara, seus 5 jogadores, um time dos sonhos do Seco, quais seriam, cara, seus 5 selecionados de todos os tempos que você jogou, pode ser, e caras que você admira, entendeu? A sua seleção, qual seria os seus 5, né? Que você escolheria historicamente? Cara, é difícil escolher, viu, velho? Medo. Eu joguei assim com os. Vou te dizer assim, o pessoal vai me dizer assim, pô, o Falcão foi o melhor que tu viu? Não. Eu joguei com 10, 15, 20 igual o Falcão. Entende? Tipo assim, não, claro, não, claro, vamos dizer assim, com. Falcão é gênio, meu parceiro. Ele é incomparável, entende? Incomparável. Vamos dizer assim, é, é impressionante. Eu não tenho como descrever o Falcão, mas também eu tenho outros atletas desse nível que eu também não tenho como descrever, entende? Que são do nível estratosférico, assim como o Falcão, ou melhor. Então, que eu posso te dizer? Como eu vou escolher 5, eu joguei com uns 40 ou 50 desse nível. Nível de Falcão, nível de Marquinhos, nível de Lenísio, nível de Carioca, nível de Índio, nível de Tobias, nível de Simi, nível de... Agora eu vou pegar toda uma geração espanhola, Javi Rodrigues, Javi Sanches, Adeva, vamos lá, Kike, todos os campeões do mundo, Jesus, Fernandes, eu pego lá o Luiz Amado, enfim, Paco Sedano, aí eu pego todo o repertório de seleção italiana, com Nando Grana, é, com todo aquele pessoal que passou comigo naquela seleção estratosférica, com Pellegrini, com Montovanelli, então eu tenho muitos no repertório e não tem como eu fazer uma seleção de 5. Eu vou te dizer uma seleção de 5 aí, que para mim seria, vamos dizer assim, mas não tem como eu dizer, eu joguei com o Jackson, cara. O Jackson é a inspiração de todos esses atletas que nós falamos. Eu joguei com o Jackson na Perdigão, que foi vamos dizer assim, o pioneiro dos grandes ídolos. Foi o ídolo do Vander Iacovino, que foi pro Falcão, que foi eu joguei com o Jackson. Foi o melhor do mundo lá na década de 80 por muitos anos, né? Então, assim, eu peguei os melhores goleiros do mundo de todos os tempos, na Espanha, na Itália, no Brasil, toda essa geração com 10, 15, 20 goleiros num nível estratosférico. Como que eu vou te dizer? Como que eu vou te dizer irmão? É, e atletas, enfim, eu vou te dar uma seleção porque tu me pediu, eu não vou fugir da raia, mas assim, é difícil te dar só 5, entendeu? Porque a velha guarda, com o Fininho, com Douglas, com Jackson, com Benatti, com aquele pessoal anterior, cara, ali eu monto uma seleção absurda, né? E essa foi a geração com Ortiz, enfim, o Ruga, essa geração que nos inspirou, que inspirou a minha geração. Eu vou te dar um quinteto aí para que, de repente, seja uma referência. Eu vou te dar um quinteto ideal com o goleiro Serginho, mas pode ser também o Alexandre Feller, mas eu vou dar o Serginho que jogou no Vasco, Serginho foi segundo muitos, eu já peguei ele já meio veterano, mas foi o melhor da história, mas eu joguei com muitos igual ele. Mas eu vou colocar Serginho, eu vou colocar na minha seleção com Nando Grana, fixo, capitão, melhor jogador italiano de todos os tempos.
Nando Granas, se puder convidar ele também, é um irmãozão que eu tenho, é um cara que tem uma escola lá em São Paulo, também tem grandes acessos, um cara muito bacana, certamente ele te atenderia. Eu vou colocar Falcão, que é gêmeo, não tem como deixar ele fora, né, irmão? Impossível deixar o Falcão fora. Eu vou colocar o Manuel Tobias do lado direito, mas eu tinha Fininho do esquerdo, tinha Anderson do direito, eu tinha. Nossa, tem o Lenísio, tem o Mano Carioca, tem o Índio, que eu vou colocar de pivô, irmão. Tem o Jorginho, tem o Ortiz. Eu vou colocar um pivô lá. Vou colocar o Marquinhos, então, para nós fazer essa tirada. O Nando Grana, Falcão, Tobias e Marquinhos lá. E o goleiro eu coloco o Serginho, então o Alexandre Félix. Só porque você pediu, porque se eu for fazer, eu faço 10 seleções, né, desse nível aqui. Mas aí só gênios, né? E eu joguei com todos eles, então sempre foi um grande privilégio de aprender deles, observar eles, ficar olhando o que eles fazem de melhor. Falar, eu quero aprender com esses caras aqui, entende? E, pô, aprendi muito dessa rapaziada, foi sempre muito gratificante. Mas eu dei um quinteto bacana aí a nível de mundo, né? Sim, sim, sim. E hoje esse time ganharia fácil, viu, cara? Um time desse aí, meu Deus, né? Mas, É, mas eu queria, né, antes de a gente encerrar, cara, mais uma vez, né, pra galera, adquira esse livro, vale a pena, né? Vale a pena adquirir esse livro aqui, né? É o Esporte Praticado por Deus. E, cara, e eu quero falar isso, eu deixei isso por último, que eu queria que você tivesse e comentasse com a gente. Eu queria que você comentasse sobre como a religião, cara, te influenciou, né? Você já era atleta, né? Você já era atleta quando você teve esse contato com a questão da religião ou foi depois da sua aposentadoria e tal? E, cara, como ela te ajudou a transformar a sua vida? E se você tivesse que dar um conselho hoje para essa galera nova e para outros também que vira e mexe, né? Tem alguma coisa pessoal, ou algo do tipo, que tipo de conselho você daria hoje que tudo você está vivendo, essa transformação que você está vivendo, cara? Cada dia após dia? cara, eu dou assim, Kaique, eu dou lá, vamos lá, eu dou 5 ingredientes. Os 5 ingredientes. Primeiro, o sonho que a gente está lá na nossa cabeça, que está na tua, que está na minha, que está em todos nós, que precisa ser materializado com ações. Depois, a fé na nossa capacidade, que é o fortalecimento da nossa personalidade. Depois, é você especializar-se naquilo que tu quer, sem distração, e ir a fundo naquilo. Depois, tu ter um planejamento organizado, esse é o quarto. E o quinto, uma persistência que não te deixa desistir em momento algum. Agora, o elemento fundamental é Jesus Cristo. Esse é o elemento fundamental que sempre esteve na minha vida. Ele me conduziu sem que eu percebesse. Ele construiu minha história sem eu notar. Eu só fui entender isso depois com uma maturidade espiritual, porque somos espírito. Veja bem, antes de ser atleta, ou de ser treinador, ou de ser pai, ou de ser amigo, ou de ser referência, ou o que seja, eu sou a imagem, né, e a semelhança do Criador Jesus Cristo, e preciso entender os planos dele para viver no reino dele, que aqui estamos enviados por ele para viver o seu reino, os seus planos. Quando nós entendemos que ele tem planos e que esses planos nós estamos dentro desse plano e que a gente entender para não bater cabeça e não ir contrário a esse plano, ir em direção do que ele quer. Então, assim, é o ser maior, é o principal elemento, é o Senhor Jesus Cristo. Assim, eu não vivo sem fortalecer-me espiritualmente, diariamente, ter um relacionamento com Deus e tentar viver os princípios de Deus, ou seja, na verdade, viver na justiça, viver na generosidade, viver em todos os princípios que ele tem nos determinado, para que assim a gente possa ser melhor ser humano, melhor pessoa e aportar. Viver com Cristo é muito diferente do que você viver sem ele. Você viver sem ele, tu vai bater cabeça, Kaique. Tu vai bater cabeça, tu vai enfrentar coisas que não precisavam enfrentar. Então, assim, quando você conhece ele e anda paralelamente com o que ele tem preparado, você vai encontrar os teus caminhos e as coisas vão acontecer muito automáticas, como aconteceram nesse livro e como vem acontecendo comigo naturalmente e que eu venho sentindo a condução dele. Então, eu digo assim para você que quer ser atleta: fortaleça o espiritual, primeira parte, porque somos espírito.
O espiritual vai te dar o equilíbrio emocional, vai te dar todos os outros aspectos que tu precisa, que te complementa como ser humano. Então, fortaleça o espiritual. Geralmente os atletas não estão com esse fortalecimento, e aqueles que se fortalecem espiritualmente e vivem com Cristo, esses têm certamente uma trajetória melhor, uma vida melhor, um entendimento melhor, uma aceitação melhor no mercado, um bom comportamento, enfim. Cara, é uma série de fatores que te facilita a vida, que assim é indescritível. Eu falei aqui com um vocabulário, assim, com um repertório até restrito, porque tem muito mais que Cristo tem para oferecer para todos vocês aí. Bom, e com essa mensagem, cara, que eu inicio as nossas considerações finais. Eu quero te agradecer, Seco, né, por tudo que você proporcionou para a gente aqui hoje, cara. Um abraço especial. Espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha Maravilhoso, ficado, velho. Obrigado pela cara. oportunidade. Obrigado pela E, oportunidade, irmão. cara, você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais aí e, né, de alguma forma tá comentando aí com a gente, né? Falando um pouco das suas redes sociais, como adquirir seu livro, né? Também para a gente poder estar por dentro aí. Fica à vontade, cara, Ah, para a gente finalizar. eu quero agradecer a oportunidade, bater um papo aqui, não sei, mas acho que deu umas 2 horas e pouco, né, irmão? Então, assim, bem descontraído, a gente até formalizou uma certa amizade, uma certa química aqui, uma certa sincronia que nos fortalece, que nos dê uma amizade, né, de futuro, para que a gente possa ter aí, de repente, uma convivência, eu não sei, um relacionamento mais dentro das nossas disponibilidades e possibilidades. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer muito grande ter conversado contigo, com o Gabriel ali também, né? Então, assim, que é mentorado por ti ali dentro do teu projeto. Então, é sempre bacana todo o pessoal da Bahia aí, muito bom conversar com o pessoal, né, com outra cultura também, né, com outro entendimento, com outra visão. Tu é um cara muito inteligente, tu é um cara que tem uma margem muito grande, certamente será liderança aí na Bahia. Quero te ver triunfar, meu amigo. E assim, tem um amigo aqui, se precisar para contribuir em qualquer projeto que tu tenha, em qualquer âmbito, com um pequeno discurso, com um pequeno exemplo, com um pequeno aconselhamento, a gente está sempre disposto, porque esse é o propósito de Deus, nos usar de alguma forma para que os planos dele sejam feitos. Então, assim, quero te agradecer. Pessoal que quer adquirir o livro, na minha rede social, faz contato no direct, ali eu envio para qualquer lugar aí do Brasil. Nas redes sociais, Sandro Zanetti, né? Arroba Sandro Zanetti, no Instagram, praticamente eu utilizo só o Instagram, né? Onde que eu faço a maioria das minhas postagens e falo um pouco do que eu vivo no dia a dia, né? Mas é um prazer muito grande agora estar aqui e fazer parte dessa família que é o Futsal Esporte Clube, né? E um grande prazer, um grande abraço para todos vocês e até uma próxima oportunidade, de repente, aí, participar contigo. Bom, nós que te agradecemos, Sandro. Obrigado também, Gabriel, que esteve aqui conosco. Obrigado a você, telespectador, que esteve aqui conosco nessa reunião número 24. Não só essa reunião 24, mas acompanhe as outras 23 reuniões juntamente com essa, né, que também você vão gostar também, vão conhecer cada vez mais o nosso canal, né? Agradecer a você, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? Esse é o Futsal Esporte Clube, trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até lá, galera.